Muito bem, gente. Estamos de volta, praticamente finalizando essa série, falando sobre os santos de hoje, falando sobre o processo de santificação, por que Deus requer do seu povo, a importância de nós andarmos segundo a verdade. A palavra santificação significa separação, estar separado para, não separados de. Nós não estamos separados do mundo no contexto de viver nesse mundo, mas nós estamos separados do mundo no contexto de proceder, num contexto de executar, num contexto de ações. Por quê? Porque a nova criatura, que é o santo, ele produz a verdade na sua vida. A verdade vai produzindo nele frutos, como nós comentamos sobre isso, o fruto do Espírito, que tem a marca do céu. É por isso que as pessoas conhecerão a Deus através do comportamento, da maneira de nós vivermos, E nós estamos então com base nos textos bíblicos que eu estou usando, de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3, Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E Hebreus capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, em o próprio livro de Apocalipse, Deus pede, Jesus escreve na última carta, dizendo para João registrar, olha, o santo continue a santificar-se, ou seja, a viver de maneira separada com base na verdade. O seu estilo de viver é aquilo que eu comentei com vocês, é a fé na verdade. Então, eu quero terminar falando sobre o quinto motivo por que Deus requer de nós a santificação. Eu tinha dito anteriormente que eram 6, mas na verdade são 5. Então, só para corrigir e colocar isso para você. Então, o quinto motivo por que Deus requer de nós a santificação, porque não haverá crescimento nos relacionamentos interpessoais sem nós vivermos a santificação. Não tem como. Talvez você me pergunte, pastor, qual é o maior problema do ser humano que está vivendo em família, da igreja, Tem pessoas da igreja, já são casados, querem se separar, qual é o problema? Não tem permanecido vivendo com a verdade. Não se entregou ao processo de santificação. Então eles têm dificuldade de se relacionar. As pessoas não crescem. Você entende, gente? Não tem como. Se nós não nos moldarmos à verdade, permitir que ela nos molde, Ela faça uma transformação na nossa maneira de pensar, em relação à nossa esposa, em relação ao nosso marido, vice-versa, em relação aos nossos filhos, aos nossos amigos, às pessoas. Não tem condição de nós vivermos. Nós não vamos crescer. Nós temos que crescer, gente, nessa habilidade de se relacionar com todo mundo. Você entende? Há uma maneira de responder às pessoas. Eu não posso simplesmente reagir. Se você for bonzinho comigo, eu vou ser bonzinho contigo, hein, cara? Gentileza gera gentileza. Tipo, se você não fizer primeiro para mim, eu também não vou fazer para você. Não é isso que está escrito. Primeiro a gente planta. Se nós formos ler Mateus capítulo 6, em algumas coisinhas que falam sobre relacionamento, Jesus mesmo falou, cara, olha só, se te bater no rosto de um lado, dá o outro lado. Eu falei, que papo é esse, Jesus? Nem é assim, não. Então, Deus está nos ensinando uma maneira diferente de nos relacionarmos, gente. Então, se eu não me entrego a esse processo de transformação pela palavra, eu não vou crescer nos meus relacionamentos. Eu não vou conseguir manter relacionamentos. E hoje a igreja, ela tá caindo nessa cilada. Ela está agindo como as pessoas lá fora, ela está perdendo os relacionamentos. Os casamentos estão se desintegrando. As famílias estão se desintegrando porque não há mais um perfeito relacionamento. Em se relacionar, gente, existe uma boa dose de doação, de entrega. Há um sacrifício nisso em favor do outro. Paulo, ele dá determinadas declarações a respeito de considerar o outro superior a si mesmo. Que mundo é esse que está considerando as pessoas superior a si mesmo? Não existe, mas Deus pede isso de nós. É óbvio que o processo de santificação, nos entregar a verdade, ela vai mudando a mim e a você. Nós vamos nos aprendendo a nos relacionar. Nós precisamos. Você maridão, você que é esposa, aprenda a relacionar-se, Aprenda a entender que Deus está querendo uma transformação da minha vida e não do outro. Muitas vezes nós estamos lutando com o outro. Não, pastor, meu problema é meu marido. Ele que tem que mudar. O problema é minha esposa. Então pare de pensar dessa maneira. Pare de pensar e pare e abra o teu ouvido para entender o que Deus quer que você faça, como você viva. Porque a transformação vem primeiro em mim. Então quando eu sou transformado, então eu vou ter capacidade de me relacionar de maneira própria. Então eu volto a repetir, sem esse processo de vivermos em santificação,
não há crescimento nos relacionamentos interpessoais. Você sabia? Só para finalizar, eu quero te falar, as pessoas estão ficando mais sozinhas. Por incrível que pareça, fui fazer uma viagem recentemente e passei por 2 aeroportos. Eu fui só dando uma olhadinha esse contexto de ter aliança. Das mais variadas pessoas, de pessoas que eu considero ter 30, 40, olhando assim e de mais idade, eu estava vendo que está cada vez mais ficando escasso as pessoas estarem aliançadas com alguém, casadas. Ah, pastor, mas aliança não significa que a pessoa está casada ou não, significa muito. Você sabia? Porque esse conteúdo de aliança na nossa cultura é muito grande e continua sendo assim. Quando geralmente você faz um casamento, cadê as alianças? Chega o momento das alianças, cadê? Ah, não tem mais, um dia eu já fui casado. Pois é, hoje está aumentando essa lacuna, um dia eu já fui casado. E por que não é mais? É só para nós pensarmos sobre isso, para que você entenda a importância de nós sermos transformados por esse processo de santificação, para que a gente venha crescer nos relacionamentos. Ok, gente? Então, muito legal. Dá uma curtida aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para a gente. Indica para um amigo, para uma pessoa que você conhece. Isso aí é de grande proveito. Um abraço.